Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de história. Agora daremos início ao capítulo 15, ok? Estejam aí com o livro, lápis, borracha e em um lugar tranquilo para assistir e compreender a aula. Neste capítulo, nós vamos aprender características das viagens do passado e dos antigos meios de transportes, as viagens nos dias de hoje e os atuais meios de transporte, e a transformação da paisagem com a construção de espaços de circulação. A abertura do capítulo está aí na página 74 e 75, que inicia assim: novos transportes, diferentes viagens. O textinho que nos traz fala: você já brincou de caça ao tesouro? O objetivo dessa brincadeira é seguir pistas para desvendar o caminho que leva a um tesouro escondido. Na ilustração dessa abertura de capítulo está João, um garoto muito aventureiro. Ele recebeu de seus pais um mapa que leva até um baú cheio de coisas especiais, que está escondido em uma ilha. Os pais de João vão ajudá-lo a desvendar o caminho. Assim, todos vão embarcar em uma longa aventura. E aí? Vocês conhecem essa brincadeira? Já brincaram em casa? O pai ou a mãe já fizeram com vocês? Vocês já fizeram uma viagem longa? Foram do quê? Qual transporte? Tudo isso nós iremos ver neste capítulo. No Trocando Ideias, na página 75, tem duas perguntas. Observe o mapa da ilustração. Quais transportes podem ser utilizados por João e sua família na viagem que eles vão realizar? Então, olhe direitinho lá o mapa. Quais são os transportes que eles podem utilizar? Eu coloquei alguns. Se vocês colocarem aí outros, tudo bem. Podem utilizar navio, avião, carro, helicóptero, entre outros, tá? Então, se vocês colocaram outros aí também, está correto. Você já utilizou algum desses meios de transporte para realizar uma viagem? Se sim, qual? Essa é pessoal. Então, os meios de transporte que vocês colocarem aí na questão de cima, vocês irão responder a de baixo. Se vocês já utilizaram para uma viagem e qual, ok? A necessidade de transportar mercadorias e seres humanos não é algo recente. Ou seja, não é de agora que essa necessidade de ter um transporte para mercadorias, alimentos, né, ou até mesmo nós irmos para um lugar e outro, não é agora que começou. A circulação de pessoas e mercadorias no território brasileiro também foi modificado ao longo do tempo. Então, assim, não é recente essa necessidade. E foi modificando, porque antes tinha-se uma dificuldade, era mais lento aí esse transporte, e agora a rapidez chegou, tá? Mas vamos ler e vamos entender um pouco mais. Página 76. Viagens cheias de aventura. Nos dias de hoje, existem diferentes transportes que conseguem percorrer longas distâncias, mas nem sempre foi assim. No passado, viajar era uma grande aventura. Inicialmente, para seguir por terra, os seres humanos se deslocavam a pé de um lugar para o outro. Com o passar do tempo, animais como o cavalo, o boi e o camelo, por exemplo, foram domesticados e utilizados para transportar objetos, comidas e pessoas. Então, tudo começou ali, a pé, depois usando os animais. Ao longo dos anos, outros meios de transportes foram inventados, como as embarcações movidas a vela, tá? E transportes puxados por animais, cavalo e mula de boi. Então, a primeira aí foi a caravela, tá? É um tipo de embarcação movida por força dos ventos em suas velas. Esse transporte era mais rápido, por isso foi bastante utilizado para o deslocamento de pessoas e de mercadorias. Ok? Na parte de baixo do livro tem aí uma carruagem, que era o transporte de luxo. Somente quem tinha, dinheiro, os ricos, eram que andavam.
Os pobres, aqueles menos afortunados, continuavam ali, ó, a pé, porque às vezes não tinham condições de ter o animal, tá? Então, essa carruagem aí bonita eram só pelos ricos, só os ricos podiam andar nelas. Às vezes, para chegar em um país distante, era preciso percorrer trechos por terra e mar. Dessa forma, os comerciantes e os viajantes organizavam viagens que precisavam utilizar diferentes meios de transportes, como canoas, carroças e animais. Então, demorava-se meses para chegar em outros países, tá? Por quê? Porque andava por terra, trocava, ia pelo mar. Então, eles tinham que sair de um transporte para o outro. Então, demorava muito tempo. A maioria dos transportes utilizados no passado eram lentos, por isso demorava-se muito para percorrer a distância de um país para o outro. Também não existiam muitos equipamentos de proteção, nem vias de segurança. Não era igual hoje, que tem as pistas, que tem a parte de bicicleta, né, a parte do pedestre. Não, era sem nenhuma segurança. Por essa razão, geralmente as viagens eram desconfortáveis e perigosas. Antigamente, os astros eram utilizados para ajudar na orientação e que dependia dos dias e das noites do céu claro. Muitas vezes, quando o tempo estava ruim, alguns viajantes não conseguiam ver os astros do céu. Por isso, eles se perdiam e passavam fome ou sede durante a viagem. Então era muito diferente de hoje em dia. Para ir além, uma curiosidade muito bacana. Uma invenção que mudou a história. Você sabia que a roda é considerada uma das mais importantes invenções humanas? Com o invento da roda, foi possível criar objetos que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, como arado, moinho e também transportes que facilitaram o deslocamento de mercadorias, como as carroças. Então, foi tudo a partir da invenção da roda que se criou outras coisas, tá? A invenção da roda facilitou o comércio de produtos entre regiões distantes e contribuiu para o surgimento de mercados. Ao longo do tempo, a roda foi aperfeiçoada. Ela é utilizada em diferentes meios de transporte, como bicicletas e carro. Vamos responder as páginas 78 e 79? Vamos lá? Vamos responder aí junto. Acompanhe. 78 e 79. Longas viagens. Então, nós temos aí um texto e algumas perguntas. Vamos responder juntos. Você já ouviu falar de Marco Polo? Ele foi um viajante italiano que viveu há muito tempo. Marco Polo era filho de comerciantes que viajavam para terras distantes, com o objetivo de comprar mercadorias e trazê-las para vender em sua terra. Nessa época, as viagens eram feitas pelo mar, em embarcações movidas a vela, e podiam durar meses. Com apenas 15 anos, Marco Polo já acompanhava seus pais, tio e irmãos nas viagens de negócios. Assim, ele conheceu muitos lugares diferentes e povos que o deixaram admirado. Um dos lugares mais ricos que Marco Polo visitou, foi a China. Com o tempo, o jovem se tornou mensageiro do governante desse país. Como mensageiro, Marco Polo percorreu muitas terras conquistadas pelos chineses e relatava para o governante da China tudo o que via. Fazendo esse trabalho, ele continuou tendo contato com diferentes povos, viveu aventuras, enfrentou tempestades e outros perigos. Quando voltou para sua terra natal, registrou suas vivências, sobretudo o que conheceu. Seus relatos, cheios de entusiasmo, despertaram muito interesse pelos costumes de diferentes povos, que eram, na época, poucos conhecidos. Os relatos de Marco Polo servem para documentar como eram feitas as viagens antigamente e, ao mesmo tempo, registrar costumes e hábitos chineses daquela época. Com esse texto, vamos responder aí.
Marque X nas profissões realizadas por Marco Polo. Então, quais são as profissões que ele exerceu? Comerciante, viajante e mensageiro, tá? Ele trabalhava para o governante, ele não era o governante, ele trabalhava para o governante. 2. Sobre as viagens realizadas por Marco Polo, marque X nas alternativas verdadeiras. Nós temos 4 opções. Desde jovem, Marco Polo viajava com seus pais, tios e irmãos. Marco Polo viajava pelo mar em embarcações movidas a motor. Na Índia, Marco Polo conheceu o governador, de quem foi mensageiro. Viajando por vários lugares, Marco Polo conheceu diferentes povos e costumes. E aí, quais são as alternativas verdadeiras? Muito bem. Desde jovem, Marco Polo viajava com seus pais, tios e irmãos. Viajando por vários lugares, Marco Polo conheceu diferentes povos e costumes. Questão 3. Com base no texto, descreva como eram as viagens realizadas na época de Marco Polo. Então, como que o texto nos traz um pouquinho sobre essas viagens? O que o texto nos relata? As viagens eram realizadas pelo mar em embarcações movidas a vela e podiam durar meses. Era muito lenta o transporte antigamente, tá? Qual era a atividade realizada por Marco Polo como mensageiro do governante chinês? Percorrer as terras conquistadas pelo imperador e contar para ele tudo o que via. Então ele viajava, percorrendo as terras conquistadas e voltava para contar tudo que estava vendo, tá? Aperte um pause, faça aí a questão 80, página 80 e 81 e volte para corrigirmos, ok? Vamos lá? Página 80. Já apertaram o pause? Fizeram? Voltou agora para a aula, apertou play, vamos continuar. Questão 1. Ao longo da história, os seres humanos utilizaram diversos meios de transporte para se deslocar. Circule o transporte mais utilizado para viajar no passado. Então, nós temos aí transporte atuais e transporte do passado. Qual é o transporte do passado? Essa questão está bem fácil, só de olhar já dá para ver qual é o transporte do passado, né? São essas 4. Avião, totalmente de hoje. Carro, também não era daquela época, né? Então, sobrou esses outros 4 aí. E observem que já tem rodas, né, alguns. Então, não é nem tão antigo assim, porque o começo do capítulo lá, que nós começamos a ler, nos disse que a roda veio depois. Então, esse barquinho aqui, né, essa canoa, é o mais antigo dos 4, tá? Então, essa canoa é o mais antigo dos 4. Questão 2. Sobre as viagens realizadas no passado, marque X nas alternativas corretas. De modo geral, eram longas e cansativas. Normalmente, eram seguras e confortáveis. Depois, longas, distantes, eram percorridas em um curto período de tempo. Era comum os viajantes se perdessem e passarem fome e sede. Longas e cansativas, e era normal os viajantes se perder, porque eles olhavam muito assim pelos astros, né? Como que estava, em um dia que o tempo não estava muito bom, não dava para observar os astros, eles acabavam se perdendo, passando fome e sentindo sede. Questão 3. Leia o texto a seguir. Em áreas muito secas ou com pouca chuva, ainda existem povos que se deslocam e transportam mercadorias utilizando camelos. Inclusive, costumam dizer que a distância de um lugar para o outro é 1 dia de camelo, ou 4 dias de camelo, por exemplo. Esses animais são utilizados como meios de transportes por serem resistentes a grandes distâncias
e conseguirem ficar vários dias sem comer e sem beber água. Por que os camelos ainda são utilizados para realizar viagens em áreas secas? Pergunta fácil, né? No texto está bem visível aí a resposta. Porque são animais resistentes a grandes distâncias e conseguem ficar sem comer e beber durante 2 dias, tá? 2 dias aproximadamente eles conseguem ficar sem comer e sem beber e continuar andando, tá? Mais interessante é isso, os camelos, mesmo sem a água e sem comida, eles ainda conseguem continuar ali andando, caminhando e percorrer aí 2 dias. Questão 4, página 81. Leia o trecho do Diário de um Viajante de Embarcações à Vela Antigas, no qual ele relatou as dificuldades enfrentadas na navegação. Na quarta-feira, dia 28 de novembro de 1520, saímos para entrar no grande mar, ao qual em seguida chamamos de Pacífico, e onde navegamos durante 3 meses e 20 dias, sem provar nenhum alimento fresco. Já não tínhamos mais nem pão para comer, mas apenas polvo. A água que nós víamos mesmo, forçados a tomar, era fedorenta. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro. Este couro, sempre exposto ao sol, à água e ao vento, estava tão duro que tivemos que deixá-lo de molho no mar durante 4 ou 5 dias para amolecer um pouco. Em seguida, nós o cozinhamos e comíamos. Mastro, tá? É peça utilizada em embarcações para expor as velas ao vento ou para apoiar antenas. E como era de couro, eles sabiam que era de couro, no momento aí da fome, para não morrer, eles retiravam, deixavam de molho para amolecer um pouco, mas mesmo assim, com certeza não amolecia, né? Cozinhava e comia. E a água, mesmo sendo fedorenta, não sendo uma água potável, não sendo uma água limpa, eles tomavam para não desidratar, ok? Mas sabendo aí que eles estavam correndo o risco de pegar bactérias e até mesmo morrer quando chegasse ao final da viagem, né? Quer dizer, hoje em dia nós sabemos de tudo isso, mas era o que eles passavam naquela época, tá? Questão A. Como os viajantes do relato estavam se deslocando? Eles estavam navegando pelo Oceano Pacífico, né, que eles chamaram assim, em uma embarcação à vela. Quais foram as dificuldades enfrentadas pelos viajantes no relato? Então, tudo que eles relataram lá. Eles não tinham alimentos frescos, nem água potável para beber. Então, a maior dificuldade foi comida e água aí para eles. O que eles fizeram para solucionar essa dificuldade? Então, quando eles sentiam fome, sentiam sede, o que eles fizeram? Cozinharam e comeram o couro que revestia o mastro. Tá? Que situação? Se nós observarmos, que situação? Como nós evoluímos? Página 82. Hoje, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de mercadorias em uma região pode ser feito mais rápido que antigamente, porque é possível chegar a lugares distantes em um tempo menor. Também foram desenvolvidos equipamentos de segurança e localização. Dessa forma, atualmente as viagens são mais seguras e confortáveis. Um dos meios de transportes que evoluiu muito ao longo do tempo, tornando-se o mais seguro e confortável, foi a motocicleta. Observe a seguir algumas de suas transformações. Então, o livro nos traz aí a primeira e outras. Eu vou mostrar e vou falar um pouquinho da primeira e da última aí que o livro nos traz, tá? Uma das primeiras motocicletas do mundo foi criada nos Estados Unidos por volta de 1869. Ela foi inspirada nas bicicletas, porém equipada com um motor a vapor. Naquela época, esse transporte era considerado um grande avanço, por ser sobre 2 rodas e menor que os existentes, mas era bastante barulhento. Imaginamos aí, né?
porque ela foi criada com uma motor a vapor, então devia ser bem complicado. Daí mostra, né, a evolução das motos, e nós temos aí a última. Ao longo do tempo, esse meio de transporte evoluiu muito. Nos dias de hoje, existem motocicletas com motor elétrico, que poluem pouco o ambiente. Além disso, as motos conseguem alcançar grandes velocidades em pouco tempo, como a Kawasaki Ninja H2, uma das motocicletas mais rápidas do mundo, tá? Hoje em dia, as motos são muito utilizadas. Página 86. Transformar para se deslocar. A criação de transportes e a evolução dos já existentes foi acompanhada de investimento para garantir o funcionamento desses meios. Dessa forma, foram construídas mais ruas, estradas, ferrovias, aeroportos e hidrovias. Para realizar essa obra, os seres humanos alteraram elementos naturais dos lugares onde vivem e transformam paisagens. Essas ações podem prejudicar o meio ambiente e causar dano à população, que vem aí o desmatamento, né? Pode ser necessário retirar vegetações de áreas ou deslocar pessoas de suas moradias para a construção de estradas. Então, aí, para a construção, para essa tecnologia da evolução dos transportes, pode-se mexer aí em muita coisa, principalmente na vegetação, onde pode ter o desmatamento e causar vários problemas para nós, tá? Nós temos aí o significado da palavra hidrovia. Hidrovia é o caminho pelo qual os transportes aquáticos podem andar. Às vezes é preciso realizar a extração de areias dos rios para aumentar o espaço de navegação. Então, até dentro dos mares é mexido para o transporte. Essas obras precisam ser realizadas com responsabilidades, levando-se em consideração alguns itens. Olha aí as plaquinhas. Evitar prejuízo ao meio ambiente, mas nem sempre é assim, nós sabemos. Aproveitar as características do espaço, mesmo já tendo um espaço, tem uma característica boa ali, eles sempre querem mais, né? Querem modificar o lugar. Evitar danos à população. Evitar danos à população, acho que é o que eles menos mexem, né? Eles mexem mais aí com o meio ambiente, com as características do espaço, com a população é por último. Se eles não conseguem diante do meio ambiente, daí sim eles mexem com a população para produzir essas vias para o transporte. Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles podemos ir de um lugar para o outro e levar objetos, animais e muitas outras coisas para outro destino. Os meios de transporte são divididos em categorias: terrestre, aquático e aéreo. Eles foram aperfeiçoados ao longo dos anos para melhor atender as pessoas em suas necessidades, com mais agilidade e segurança. Então, esse último aí parágrafo que a tia leu, que a tia colocou aí para vocês, foi para organizar a ideia de tudo que nós aprendemos. Tá? A importância do meio ambiente, a importância dos meios de transporte desde o passado até agora. O quanto é importante para nós, tá? E como eles são divididos, porque nós temos os terrestres, que é pela terra, vamos dizer assim, aquático, mar, água, e os aéreos, que é no ar, ok? Com essa aula, vocês irão fazer a página 85 até a página 85 e 87, desculpa. 85 e 87, que são páginas que a tia pulou aí, tá? Vocês irão fazer e nós iremos corrigir na nossa aula do Meet hoje à tarde. Beijos, tchau, tchau!